Há algumas semanas, eu fiz um vídeo despretensioso sobre o Roblox, onde eu analisava algumas cópias de jogos famosos. E para minha surpresa, esse foi de longe o vídeo mais visto do canal. E era uma ideia de vídeo bem simples, onde eu digitava o nome do jogo no buscador do Roblox e jogava os primeiros resultados que me apareciam. Então podia de acontecer de um jogo não ser necessariamente uma cópia, mas como ele aparecia na busca, eu considerei ele como uma cópia. Eu tô dizendo isso porque teve comentários falando que tal jogo não era cópia. Se é ou não é, só os criadores sabem essa resposta. E falando em comentários, teve muito comentário recomendando jogos. Uns pediram de maneira fofa, outros nem tanto. Mas tudo bem. Assim como meus vídeos são para entretenimento e diversão, eu tenho certeza que a maioria dos comentários foram sarcásticos. E sinceramente eu não gosto da ideia de fazer vídeos repetidos. Tenho muitas ideias de vídeo que gostaria de fazer, mas como teve tanta recomendação e pedido de jogos, eu me senti na obrigação de fazer uma parte 2, só com os jogos que vocês me recomendaram. Então vamos analisar cópias de jogos famosos no Roblox. E o primeiro jogo que eu fui testar só podia ser o The Wild West, que teve pedido pra caramba. Alguns até incrédulos por eu ter jogado o Westbound. Mas como eu já tinha falado antes, o Westbound acabou por aparecer na recomendação primeiro. Então culpe o Roblox, não eu. Mas brincadeiras à parte, eu estava bastante animado por esse jogo, já que falaram que ele era bem mais completo que o Westbound. Mas será que isso é verdade? Bom, vamos descobrir. O jogo começa com a gente podendo escolher nosso spawn. E aqui eu já acho uma interface bem mais intuitiva do que o do Westbound, que aparecia só um mapa. No Wild West a gente tem uma visão 3D do local onde vamos nascer. Eu escolhi nascer na cidade de Bronze, porque eu acredito que deva ser a cidade principal do jogo. Nascemos e os desgraçados calvaram meu personagem. E no primeiro momento esse jogo tem algo que sempre me incomoda em jogos do Roblox, que é a informação excessiva na tela. Tá certo que tem jogos com muita mais coisa na tela, mas aqui já tem mais do que eu gostaria que tivesse. Mas enfim, temos a nossa barra de vida e de estamina, a de armas e equipamentos com 3 slots para arma, 3 para equipamentos, o que pra mim podia ser 6 slots que você escolhesse o que quisesse colocar. Acho que seria bem melhor do que limitar a 3 slots de cada tipo. Mas antes de falarmos das outras opções, você deve ter percebido que tá rolando um tiroteio tremendo na cidade. E esse é um ponto extremamente forte no jogo. Eu decido comprar um revólver pra me defender, né? Porque eu nasci pobre, mas não nasci otário. E aqui, pelo que eu entendi, além de um cidadão, você pode ser um bandido ou policial. Mas enquanto eu tava explorando a cidade, veio um cara na minha direção e me amarrou e roubou 350 dinheiros. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. Então eu já comecei esse jogo meio pá com a vida. Mas a vida no Velho Oeste é assim, você vê gente morrendo na sua frente o tempo todo. É realmente uma terra violenta, onde tudo se resolve com violência. Mas eu não queria participar desse ciclo de ódio interminável. Eu prefiro ir minerar e ganhar um dinheiro honesto. E olha, eu tenho que falar pra vocês, minerar foi a coisa que eu mais fiz nesse jogo, viu? Me senti como um anão da Branca de Neve minerando o dia todo. Mas depois de minerar bastante, eu percebi que eu não tinha testado os botões aqui do lado. Então vamos falar sobre eles. O T é a aparência do personagem. E aqui temos até que bastante opção de personalização. Podemos mudar a altura, a espessura, a cor de pele, cabelo, barba, rosto, enfim. Tem bastante coisa. Então claro que eu iria fazer um personagem muito foda e carismático. Fala se o pai não tá bonito e estiloso. Este homem está solteiro, tá meninas? Além dele temos o H, que é para chamar algum cavalo seu, mas eu não tinha nenhum até então. O B é o inventário e o cifrão é a coisa de Battle Pass. Então eu espero que isso só queime. Voltando para a cidade e vendendo meus minérios, eu percebo que demora muito para fazer dinheiro. Quer dizer, com toda certeza deve ter formas mais fáceis de fazer dinheiro no jogo. Mas eu só minerei para conseguir. E provavelmente vai ter aquele nerdão desse jogo nos comentários falando: ai, porque se você tivesse feito tal coisa ou ido em tal lugar, você ia conseguir 300 milhões bem rapidinho. Mas voltando para o jogo, eu fui comprar um cavalo. E com a grana que tínhamos, só podemos comprar a mula. E não é rápida, nem tem muita resistência. Mas ela é fiel. E é isso que importa. Então eu vou defender a mula até o fim da minha vida. E voltando para mim, a minha mula simplesmente tem um AVC e morre. E às vezes isso acontece porque a colisão do Roblox é meio bugada. Então vamos relevar isso. E vamos minerar, até que aparece esse canalha querendo roubar meus minérios. Mas deixando o ódio para trás, eu vou minerar e minerar. E quando eu volto para a cidade tem um cara com a skin daquele meme.
que eu confesso que fiquei um pouco com inveja por não ter tido uma ideia dessa. Vendendo meus minérios, eu acabo sendo morto a sangue frio e perco todos eles. Isso aqui é muita sacanagem do jogo. É muito sem sentido você estar numa loja e poder morrer enquanto vende e compra itens. Mas enfim, o que eu poderia fazer agora sem meus minérios para vender? Exatamente isso que você pensou. Minerar mais. E talvez você esteja achando essa gameplay uma porcaria. E realmente você tem razão. Mas é porque os itens iniciais são uma porcaria. E com a arma que eu tenho, não dá pra ir sair atirando e matando todo mundo. Porque ela é uma bosta. Então minerar era a única coisa que eu conseguia fazer. Mas olhem pelo lado bom. Agora a gente conseguiu comprar um cavalo. Então a gente meio que tá fazendo um progresso. Eu decido explorar um pouco mais o mapa do jogo. Encontro esse touro, ou búfalo. Não dá pra saber direito, já que os animais desse jogo só aparecem em algo de Playmobil. Eu tento matar ele, mas eu sou solado no X, no GGIs, achei fácil. Então eu decido renascer no Puerto Dourado, que só muda mesmo a estética da cidade e onde você renasce, porque os itens são os mesmos da outra cidade. Então eu acredito que tanto faz onde você escolha renascer, porque os itens são os mesmos de qualquer lugar. Mas aqui no deserto eu não consegui achar alguma maneira de fazer dinheiro, e eu acabo indo embora do deserto. Eu me deparo com esses bandidos que mataram um animal, então eu peguei o loot dele porque... Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu tento novamente matar um animal bugando ele na árvore e enchendo o rabão dele de tiro. Mas essa minha pistola é uma porcaria e deve atirar confete nos bichinhos. Então eu renasço na mansão de Callahan e que não tem nada nela. Pelo menos eu não consegui descobrir nada que dava pra fazer nela. Então eu fui fazer uma pausa para comer e voltei com dois objetivos em mente. O primeiro era explorar o mapa e ver se tinha algo de interessante para falar para vocês. A outra era que eu pararia de jogar após comprar o cavalo mais caro que tinha disponível. Eu sei que é um objetivo bem besta, mas eu precisava de algo para parar de jogar. E diferente do primeiro vídeo, no Westbound, onde eu só parei de jogar, eu queria ter algum objetivo e concluir ele para ficar um vídeo mais interessante de se assistir. E explorando mais o mapa desse jogo, eu tenho que dizer o quão bonitinho ele é. Infelizmente, como eu estava jogando de madrugada, ele acaba parecendo meio sem vida, com pouco player online. Mas eu tenho certeza que de tarde e noite, onde deve ter bastante players online, o jogo deve ficar muito mais vivo e divertido. E sinceramente, nesse momento eu até pensei em comprar alguma arma melhor, mas isso só demoraria mais eu cumprir meu objetivo. Eu também já estava jogando há muito tempo esse jogo, e tinha outros ainda para gravar. Então não, esse vídeo não vai ter eu atirando em inocentes, infelizmente. E nem em bandidos, já que a arma deles é muito melhor e atira muito mais rápido que a minha. E após eu morrer pela 1000ª vez, eu renasço no acampamento de reserva, que tinha sido o único que eu não tinha visto até então. E para surpresa de ninguém, ele não tem nada de diferente. Mas aqui eu descubro que você pode conquistar um território fazendo raids, mas eu não sei como funcionava, então eu acabei só deixando isso de lado. Mas relaxa que daqui a pouco eu falo sobre isso. Inclusive eu descubro que tem como ser garçom, mas eu não sei se você ganha dinheiro com isso ou é só roleplay, porque não tinha nenhum player para eu testar isso. Inclusive existem outros trabalhos, como doutor ou prefeito, mas você tem que pagar Robux para isso, então eu não faço ideia de como funciona. E algo que eu preciso falar é como fica uma coisa meio dark quando anoitece no game, parece até um jogo survival horror. Enquanto eu explorava mais o mapa, eu encontro essa igreja que também é um local para conquistar. E nela tem esse piano que dá pra gente tocar e isso é algo bem legal de se ter. E eu sou meio suspeito pra falar, mas apesar de eu não saber tocar absolutamente nada, eu amo piano. Então eu fiquei alguns minutinhos brincando com ele. E enquanto eu estava fazendo minha última mineração, eu descubro que existe como criar uma facção, que é o requisito para você capturar algum território. Então vamos criar uma. Mas enfim, após muitas minerações feitas, eu finalmente consigo juntar 5.000 dinheiros para comprar o cavalo árabe e ostentar por aí. E após comprar ele, eu descubro que tem como personalizar o cavalo. Não é algo tão variado como o do nosso boneco, mas só de ter já é algo bacana. E o que eu posso dizer desse cavalo é que ele é igual ao nosso antigo, só que muito melhor. Ele não é bem igual, né? Mas claro que eu não poderia parar de jogar sem tentar capturar um território. Então vamos lá capturar aquele da igreja. E eu imagino que isso deve ser algo bem difícil de se fazer contra outros players. O que não foi o caso aqui, já que a gente capturou bem tranquilamente. Provavelmente capturar territórios deve dar algo a mais, porém eu não sei. A única coisa que eu notei de diferente é que o mapa ficou rosa, que é a cor da nossa facção. Ah, e esse jogo tem um modo foto, então tá aí a minha thumb pra esse vídeo. Mas enfim, acho que é isso desse jogo. Ele certamente é bem divertido, eu passei bastante tempo nele.
E com certeza deve ter muita coisa ainda que eu não vi. Mas já está bom desse jogo, né? Vamos para o próximo da lista. O próximo é The Relight, que me falaram que é algo estilo Elden Ring, mas vendo a capa isso não me parece muito algo estilo Elden Ring. Esse personagem inclusive parece algo bem Wolfenstein. O jogo começa com a gente nessa sala, que se não é esperar no COD Black Ops, eu sou um orangotango pescador, mas começando de fato o jogo temos a opção de personalização, onde podemos escolher o nosso gênero. E aqui eu vou ter que dizer que eu fiquei um bom tempo tentando fazer a Ramona Flowers, e eu não tô brincando, mas infelizmente não tem nenhum cabelo muito parecido com o dela. E eu não vou ocupar o jogo, até porque o corte dela é bem diferente mesmo, mas depois de ficar olhando um por um, eu decido ir com esse. Que a franja é diferente, mas as mechas pelo menos lembram um pouco, vai. E os olhos também lembram bastante ela. Então vamos fingir que é a Ramona aqui, tá galera? E vamos partir para a gameplay. Mas antes tem essa porcaria de chat que fica em cima do botão de play. E eu não conseguia apertar de jeito nenhum para começar. E eu não tenho a mínima ideia de como tira o chat. Provavelmente tem alguém agora me chamando de burro. E tudo bem pra você que tá me chamando de burro, eu digo. Precisa dessa violência toda, cara. Só tô tentando gravar um vídeo aqui. Mas depois de perceber que é só clicar nesse botão aqui que o chat sai, vamos finalmente começar esse jogo. E se você prestou atenção, a dificuldade simplesmente mudou do padrão para o mais difícil. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. E eu até poderia resetar o game e colocar no padrão, mas eu acredito que isso foi um sinal divino para eu mostrar minhas habilidades gamers fodásticas. Então eu irei jogar no mais difícil. E começando o jogo tem algumas mecânicas que eu preciso falar de cara. A gente tem a aba de equipamentos, que por enquanto não temos nenhum, o inventário, uma árvore de habilidades que cada uma sobe de acordo com algo que fazemos. Então tem uma de pescaria, que sobe quando pescamos, outra de cozinhar e por aí vai. E cara, eu achei isso simplesmente sensacional de se ter em um jogo do Roblox. Realmente algo que eu não esperava de se ter aqui. Então eu já estava muito animado para jogar. E aqui no começo nós tem muito o que fazer, além de explorar um pouco o mapa. Inclusive algumas vezes tem esse minigame, tipo do Dead by Daylight. Se a gente acerta todos, ganha um bônus de experiência. Eu decido descer a porrada em algumas galinhas. Graças a Deus elas não são igual ao do Zelda, que te macetam de volta. Eu fico um pouco perdido sem saber para onde ir, até porque não tem uma instrução clara do que se tem que fazer. E realmente você deve explorar o mapa, porque existem baús escondidos por aí. Então ser curioso nesse jogo até que é bom, mas nem tanto também. Se você for como eu e decidir nadar um pouco, irá acabar morrendo. E finalmente chegamos ao primeiro local do jogo, onde se tem fogueira e um NPC com missões. E aqui basicamente ele ensina a gente o básico do jogo, de minerar, coletar recursos, craftar equipamentos, pescar e cozinhar. Então após fazer todo esse tutorial, a gente acaba criando uma adaga, que vai ser a nossa arma por um tempinho. E explorando mais o mapa, a gente tem de fato a primeira missão, que precisamos resgatar o amigo desse maluco aí. Então vamos para esse poço, e aqui eu posso explicar como funciona o combate do game. Basicamente temos dois tipos de ataque, o leve com o botão esquerdo e um carregado com o botão direito. Mas se você tiver equipado com escudo, fica sem esse ataque carregado. O principal ponto do combate é a nossa barra verde, que é a estamina, que a gente gasta desferindo ataques e se esquivando. Então a gente tem que saber gerir ela da melhor forma. Mas como vocês viram aí, esses primeiros inimigos são extremamente fáceis. O problema tá no líder deles, que simplesmente me cacetou de maneira gigantesca. Apesar de eu ter me curado, eu estava muito fraco para conseguir vencê-lo. A nossa adaga não conseguia dar um dano significante nele, então a gente acaba morrendo. Eu decido que é melhor fazer um grind para enfrentar ele depois. Eu fico lutando contra esses bandidos desse vilarejo, mas até eles são muito fortes contra mim. Então eu faço um escudo para ter mais defesa, mas sinceramente ele não me ajudou tanto, pois eu ainda tenho muita dificuldade de lutar contra esses bandidos. Eu vou explorar um pouco mais o mapa e descubro que essa área tem um boss. Bom, pelo menos eu imagino que seja. Essa névoa branca nos jogos da From Software indica um boss, então deve ser um. E esse seria o meu objetivo desse jogo, derrotar esse boss. Mas para isso eu precisaria ficar mais forte. Eu descubro que para fazer a nossa primeira armadura, precisamos de couro, que esses bandidos dropam.
Então eu fico matando eles várias vezes para conseguir couro suficiente para a armadura. E além da armadura eu decido minerar mais, para conseguir fazer uma espada de verdade. E agora, com a gente definitivamente equipados, está na hora da nossa revanche contra aquele maldito bandido. Eu mato os lacaios dele mais tranquilamente do que da última vez, e finalmente chegando nele, eu caceto ele muito facilmente. Sério, foi até broxante. Eu tinha levado muita comida comigo, com receio que seria uma batalha difícil, mas foi muito tranquila. Então, matando ele, temos a chave que libera o prisioneiro, e a gente ganha um anel que dá mais vida como recompensa. E uma nova missão de matar 8 bandidos. Mas nesse ponto a gente já tá bem forte para matar eles sem dificuldade. A não ser quando o jogo decide simplesmente nos roubar e teleporta 5 caras batendo na gente ao mesmo tempo. Mas depois de matarmos todos, o Wilhelm, o cara que a gente libertou, decide treinar a gente. Então ele nos ensina as mecânicas básicas de combate. Que são aquelas que eu já tinha falado, do golpe carregado. Depois ele ensina sobre o parry com escudo. Não confundir com Perry, o ornitorrinco. Espera! Quem é você? Um ornitorrinco? Perry, o ornitorrinco! Mas após esse treino com ele, voltamos para a base para melhorar nosso equipamento. E finalmente pegamos a missão de derrotar o nosso primeiro boss, que é um bandido que está bloqueando a passagem da ponte. Então vamos até ele, e no caminho eu estava meio empolgado, já que a dificuldade do game está no mais alto. Eu estava esperando morrer algumas vezes. Prevendo isso, eu compro umas curas extras. E o que eu posso dizer dessa luta é que ela me lembra bastante um boss que tem no Dark Souls 1. Eu acho que é no Dark Souls 1. Que também é numa pontezinha. E o boss aqui é esse cara de armadura do Cebolão. Os ataques dele são lentos e não tem um alcance muito longo. Então eu decidi focar em dar dano nele com a nossa estocada. E pra ser sincero, essa luta foi extremamente tranquila. E passamos de primeira. Então eu libero um novo mapa, mas decido retornar para a base para entregar a missão. E assim eu encerro minha jornada nesse jogo, que foi muito divertida. Talvez eu volte a jogar esse game em off, que eu achei ele muito bem feito. Mas vamos para o nosso próximo jogo. E o nosso próximo jogo é o Counter Blocks. Eu gosto muito de CS, jogo desde a época do 1.6, que saudades inclusive. Então eu estava bastante empolgado para dar uma brincada aqui. Temos 3 modos de jogo: o casual, o morte, que eu acredito ser o mata-mata, o Blocks e suas traduções maravilhosas, e o competitivo não ranqueado. Então eu acredito que deva ter rank, mas eu não tenho nível para ele provavelmente. Mas sem enrolações, vamos jogar. Escolhemos nosso lado, que é terrorista, e a gameplay em si lembra muito o CSGO. Principalmente a interface, que é a mesma. Mas apesar dos controles serem bem fluidos, gostosinhos de se jogar, tem 2 pontos muito críticos nesse jogo. O primeiro é os hackers. Olha a mensagem! Nas 3 partidas que eu joguei, eu encontrei um. Mas se no próprio CS tem bastante hackers, eu não fico surpreso daqui ter também. O outro ponto, esse sim é bem chatinho, é o ping. Não tem servidor aqui no SA, então o meu ping ficava na casa dos 160. E se você já jogou algum jogo competitivo na vida, sabe o quão horrível é jogar com um ping alto. Mas apesar desses pontos, o jogo é surpreendentemente bem fluido. Quero dizer, isso parece muito CS mesmo. E eu nem tô falando dos gráficos ou mapas, e sim da jogabilidade. É muito gostosinho atirar aqui. E eu até consegui fazer algumas plays bacanas enquanto jogava. Bruh, 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 bruh. Bruh, bruh, bruh. Então, se a pessoa não tem um PC que roda CSGO, eu até recomendaria esse jogo aqui, porque ele realmente funciona muito bem. Mas o ping e hackers deixam ele ruinzinhos. E apesar de eu ter gostado de jogar bastante, com ping alto eu acabei desanimando e parei de jogar mais rápido do que eu gostaria. Então vamos para o próximo e último jogo que eu joguei.
Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuir. E você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno e como chegar lá. E pra ser sincero com vocês, eu já estava cansado e com sono. E já era de manhã, então eu queria jogar algo sem precisar pensar muito. E que jogo melhor para isso do que Doom, ou melhor, Room, ou melhor ainda, Sala em português. Infelizmente esse jogo só tem um modo de jogo, que é o Invasão. Então a fase que escolhermos não importa muito. Dito isso, esse modo é bem simples. É basicamente o modo zombies do Black Ops, só que com demônios, de Doom. Então temos que ficar vivo o máximo de tempo possível, e para isso temos vidas espalhadas pelo mapa, além de armaduras e armas. Então a melhor estratégia que se pode ter aqui é fazer um caminho entre as armas e vidas, enquanto matamos os demônios no caminho. E pode parecer algo até chato de se fazer, mas quanto mais o tempo passa, mais frenético fica essa gameplay. E depois de um tempo jogando, eu percebi que a melhor arma disparada é a metralhadora. Sério, ela dá muito dano, você consegue matar muitos demônios facilmente. Além dela tem 2 12s, que são horríveis, uma pistola, que é até boazinha, e essa arma de plasma que os tiros seguem, só que ela não dá muito dano. E nenhuma delas chega ao pé da metralhadora. Sério, ela é muito OP. E usando ela, esse jogo ficou muito fácil pra mim. Eu estava lá pela rodada 16 e já tinha enjoado, já que eu só precisava pegar uma missão para ela e ir até a vida. Os demônios não eram um problema pra mim, a gameplay tava ficando tediosa. Mas esse jogo aqui cumpre bem o papel de um Doom, que é pra você relaxar matando hordas e hordas de demônios. Eu estava com meu olho quase fechando, mas seguia jogando isso. Me senti como uma criança que acabou de ganhar um videogame e ficava vidrado na televisão jogando sem parar. Porém, apesar de eu estar gostando muito de jogar, eu precisava dormir. Então decidi me matar me atirando nos demônios. E é aí que eu descubro que você renasce quando morre. Então eu não sei se tem como ter game over aqui. E olha que eu tentei, tá? Eu matei várias e várias vezes, mas nunca dava game over. Então, depois de morrer mais que o Subaru em ReZero, eu decido só fechar o jogo e encerrar. E eu acho que é isso. Mais uma madrugada onde eu passei explorando cópias de jogos famosos. E sinceramente eu gostei muito das recomendações que vocês fizeram. Então obrigado pelos comentários. E se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo. Eu vou pedir que você assista meus outros vídeos. Eu nem vou pedir pra você se inscrever, mas veja meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar. E aí você decide se vale ou não a pena se inscrever. Mas enfim, é isso. Tudo de melhor sempre. E um breve adeus.